Louvado seja Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mais uma vez, estamos sobre a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor nesta noite para seu povo, para a sua igreja. E desde já, eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes da mensagem, gostaria de ter a liberdade de fazer uma ressalva a respeito daquele que estava entre nós, transmitiu para nós ensinamentos, deixou para nós legados de homem determinado, de homem que teve compromisso com a palavra, de homem que teve compromisso com a sua família, que teve respeito com a sua esposa, teve dedicação, honrou aquilo que o Senhor deu para ele como auxiliadora e ajudadora. Estamos falando do nosso amado e querido irmão Miguel, que hoje descansa nos braços do Senhor. Ontem estava fazendo menção lá na igreja em Vila Collier, de quanto ele colaborou ali naquela obra. Ele colaborou ali, dando a sua parcela de contribuição, colocando o piso da nossa igreja. Nós sabemos que ele está com o Senhor, o que conforta os nossos corações, como também a esposa, os filhos, amigos, parentes e todos os familiares, é que ele foi um homem que cumpriu aquilo que o Senhor determinou e esperou dele aqui na terra. Que nosso irmão possa descansar em paz. Eu creio que ele está. Amém? Louvado seja a Deus. Neste momento eu gostaria de pedir aos amados irmãos, aqueles que podem se colocar de pé, se não tiver nada que o impeçam, gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo do número 4, versículo de número 39, parte B. Que Deus, através da sua mensagem, não só aqueles que estão aqui no templo, na casa do Senhor, mas também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, essa palavra possa alcançar vossos corações, para que possam colocar em prática aquilo que o Senhor espera de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo número 4, versículo de número 39, parte B. Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Amém? Talvez em algumas traduções esteja um pouco diferente, mas o conteúdo, o direcionamento é o mesmo. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus nos dirija. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, nessa hora, estamos mais uma vez diante da Tua presença, aonde o Senhor irá falar aos nossos corações. Pai querido, que esta palavra, Senhor amado, ela traga refrigério para nossas vidas. Ela traga, ó Deus, ensinamentos, Pai. Ela traga, Senhor amado, o suprimento necessário que precisamos para colocarmos no nosso dia a dia, papai. Para que nós possamos perseverar. Para que nós possamos, ó Deus, não desistir da caminhada. Porque nós sabemos a jornada, Senhor amado, a qual terá fim para cada um de nós. Deus amado, Tu sabe o tempo que Tu irás chamar a cada um.
Mas Deus amado, nesse intermédio, Senhor, nós esperamos que o Senhor nos sustente, nos renove, nos fortaleça, Senhor, para que possamos estar preparados para os dias maus, para os dias, Senhor amado, a qual, Senhor, precisaremos, Senhor amado, permanecer firme na Tua palavra. É assim que eu te oro e de já te agradeço, em nome de Jesus. Podeis assentar, amados. Amados, o tema que iremos abordar hoje, mantendo a calma. Talvez pareça estranho demais pedir calma por tudo isso que estamos passando. Parece que por alguns segundos ou alguns minutos nós estamos estranhando de algum tempo para cá, que as coisas parecem que mudaram de uma forma inesperada. Estamos convivendo com dores, sofrimentos, dificuldades, tribulações, sofrimentos, não só pelos nossos, mas a terra, ela está passando por algo que jamais nós poderíamos imaginar que passaríamos. Talvez por falta de negligência, talvez por falta de não entender os propósitos de Deus. Manter a calma, irmãos, num tempo de adversidade, num tempo a qual as tempestades estão vindo sobre todas as direções, a gente fica mesmo que muitas das vezes desnorteado, a gente não consegue buscar uma direção, que muitas das vezes, diante dos embates da vida, dos problemas, às vezes perdendo totalmente a calma, a tranquilidade. Mas através desta mensagem, através daquilo que os discípulos de Jesus passaram, nós cremos que irá servir de exemplo para nós, como também para todos aqueles que ainda não encontraram uma maneira, ainda não encontraram uma forma de manter essa calma. Sabemos que não é fácil. E às vezes, para manter essa calma, essa tranquilidade, essa paz, nós sabemos que somente no Senhor, somente no nome do Senhor Jesus, nós poderemos e encontraremos essa calma que precisamos para não ficarmos desesperados, perdendo o controle, perdendo a linha de raciocínio. E através desse texto, nós iremos tentar entender que assim como os nossos irmãos no passado passaram por momentos difíceis, hoje nós também nos encontramos da mesma maneira, da mesma forma. Mas o Senhor, Ele está dizendo para nós que temos que manter a calma, porque é Ele que dá tudo aquilo que nós precisamos, os suprimentos para manter essa calma, é Ele que vai nos direcionar. Quando Jesus começa o seu ministério e começa a chamar seus discípulos, Ele já começa a escolher homens para que venham seguir a Ele, acompanhar a Ele, para que eles possam ver e presenciar que a vida
não é e não seria fácil como muitos pensavam, do que muitos estavam procurando, do que muitos estavam se segurando, do que muitos estavam querendo entender. Mas o Senhor está dizendo que Ele seria o referencial, Ele seria o exemplo a ser seguido. Naqueles dias, Jesus havia proferido várias parábolas. Antes de Jesus convidar seus discípulos que entrassem no barco e fosse para o outro lado, Jesus já tinha falado, já tinha conversado, já tinha ensinado várias parábolas. Jesus, ele contou, mas ele levou seus discípulos para um outro grau, podemos dizer assim, para uma outra forma de que eles praticassem tudo aquilo que eles aprenderam na teoria através do mestre. Jesus, na verdade, ele estava agora fazendo com que os seus discípulos colocassem algo que eles precisariam, seria necessário para a vida deles agora. Eles tinham aprendido sobre vários assuntos. Jesus agora vai colocar eles numa situação a qual eles precisam colocar algo em ação, a fé. Muitos ouviram falar de fé. Jesus sempre citava essa palavra. Muitos de nós aprendemos antes de algumas circunstâncias das nossas vidas que a fé é fundamental para que a gente venha conseguir resolver muitas dificuldades. Porque muitas das vezes só as pessoas falar para nós e só a gente ouvir, às vezes fica muito difícil entender a real situação a qual um dia nós iremos nos encontrar. Mas Jesus já tinha falado que no mundo nós teríamos aflições, problemas, dificuldades. E agora Jesus começa a provar os seus discípulos, a colocar eles agora à prova. Agora eles tinham que exercitar aquilo que Jesus esperava deles. Para isso, Jesus, ele teria que usar alguma estratégia. E Jesus, como mestre com excelência, sabia todos os métodos eficazes para que os seus discípulos retessem tanto a parte teórica quanto a parte prática. Nós sabemos que todos nós, antes da prática vem a teórica, princípios, tudo como entender e compreender, como fazer algo para se livrar de algumas situações. Jesus fez com que todos eles passassem. Em nossa caminhada cristã, logo que aceitamos a Jesus, que é a primeira dificuldade, mas nós já exercitamos, porque a Bíblia diz que nós nos convertemos ao Senhor Jesus através da fé. Aí nós começamos a exercer aquilo que mais agrada ao Senhor. Aquilo que move o coração de Deus, ver o homem exercitando a sua fé, praticando a sua fé, buscando nele as suas alternativas. E aí nós vamos entender alguns pontos a qual os discípulos de Jesus passaram.
Primeiro ponto, Jesus chama os discípulos para que entrem no barco. Como bons discípulos que eles eram, eles obedeceram. Já começaram ali a agradar ao Senhor pelaquela atitude. Jesus chega e diz para eles: passemos para o outro lado. Palavra de afirmação. Jesus estava dizendo que eles iriam passar para a outra margem. Os discípulos prontamente atenderam a voz do Mestre. Mas diante desse convite, nós sabemos que os discípulos iriam passar por alguns intempéries da vida, ou seja, eles iriam passar por alguns problemas. Talvez eles não tinham o mesmo conhecimento, porque o Senhor é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Mesmo tendo experiência, muitos deles, por onde eles iriam passar, pelas águas. Mas, irmão, muitas das vezes nós somos surpreendidos com algumas situações que mesmo na caminhada cristã, mesmo servindo ao Senhor, nós iremos ter. Muitas das vezes nós não sabemos, mas o Senhor vai saber que iremos passar, mas Ele espera que a gente não volte para trás, que a gente não desista do chamado, ou seja, de cumprir aquilo que foi determinado por Ele. Em obediência, os seus discípulos entraram no barco e seguiram viagem. Algo que me chama a atenção e que me deixa alegre e feliz de saber que Jesus não deixou eles no barco e saiu. Jesus permaneceu com ele no barco. Isso alegra o meu coração, porque em todas as situações o Senhor está conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Embora que venhamos passar pelas adversidades, mas diante dele, Ele espera que a gente mantenha a calma, porque nós sabemos que a calma, as pessoas que são calmas, as pessoas que praticam, elas têm mais facilidade de resolver várias situações, vários problemas, porque a tranquilidade, a calma tranquiliza a pessoa. Ela sabe, ela consegue discernir bem as coisas. E uma das coisas que a palavra do Senhor nos ensina é que nós temos que ter domínio próprio, e isso é fundamental para toda e qualquer circunstância. E é o que o Senhor espera que venhamos praticar. Mas nem sempre isso vai acontecer. Porque diante de um desafio, dependendo dele, ainda mais quando é algo que a nossa vida está em risco, que a gente olha para uma direção, para outra, parece que a gente não consegue encontrar a solução, um escape. Talvez aqueles discípulos ainda estavam ainda meio que temerosos, meio que tímidos. Eles achavam, talvez, que Jesus resolveria tudo para eles. Talvez, muitas das vezes, essa é uma concepção que nós temos errada. Tem situações que Jesus vai operar, Jesus vai fazer algo, mas tem situação que nós temos que também valer aquilo que Ele tem nos ensinado para que possamos colocar em prática. Vai depender muitas das vezes, nossa, para que possamos sair de algumas situações. Às vezes, amados, nós estamos muito desconformados com as bonanças da vida.
Mas quando vem a tempestade, parece que o chão se abre, parece que o mundo cai sobre nós. Quando há um problema em nossa casa com o filho, com a filha, às vezes é a perda de um emprego, às vezes é um problema com a esposa, com a família. Irmãos, problemas existem e eles sempre vão aparecer de várias maneiras. Nós fomos instruídos e nós fomos ensinados a saber lidar com todos esses problemas. Nós achamos que jamais iremos passar pelos mares revoltos da vida. Uma tempestade, irmã, que seja ela de quantidade, de gravidade, que seja de qualquer maneira, ela sempre vai nos deixar temerosos. E nós sabemos que existem várias áreas das nossas vidas, que já passamos, que estamos passando e que iremos passar. Mas o Senhor espera de mim e de você, que nós venhamos manter a calma, porque isso fará uma grande diferença. A solução não está em outro, não está em alguém, a não ser na pessoa do Senhor Jesus. Segundo ponto é, mesmo discípulo de Jesus, mesmo sendo discípulo de Jesus, temos problemas. Por que somente porque temos o título, sabemos que somos discípulos do Mestre, achamos que não iremos ter problema? Os problemas estão aí, iremos sim. Eles estão aí para servir de desafio, para que muitos também venham crescer em graça e conhecimento do Senhor, para que também tenha maturidade para lidar com as dificuldades da vida. Precisamos, às vezes é uma necessidade que temos, porque o Senhor, através deles, o Senhor aperfeiçoa a nossa fé. A gente coloca a nossa fé em ação. E às vezes a gente acha que tudo tem que estar pronto, preparado já para nós. Mas não é dessa maneira. Jesus, quando ele chama seus discípulos, ele tira do lugar seguro. Às vezes ele faz isso conosco. Às vezes ele nos tira ao chão. Esse tirar o chão simboliza às vezes uma dificuldade, tira um emprego. Às vezes, até mesmo tira alguém da nossa família. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê. Porque o Jesus quer que a gente tenha uma experiência mais sobrenatural com Ele. Porque no lugar que nos é cômodo demais, é bom, é agradável. E quando estamos em terra firme, a gente sabe que é fácil encontrar uma saída, encontrar algo em que a gente se segurar. Agora eu quero ver sobre o mar, ainda mais o mar revolto. E agora, como ficar calmo? Como ficar tranquilo? Mas o Mestre nos ensina que é dessa maneira que a gente vai conseguir ter uma visão melhor, uma visibilidade melhor. Não adianta, irmãos, todos os problemas são resolvidos na calma, na tranquilidade, na conversa, no diálogo. Todos nós sabemos que através da contenda, da discórdia, através do furor, da raiva, não se resolve nada da forma que Deus espera. Temos que manter a calma. É difícil às vezes pela situação que nós nos encontramos, mas o Mestre está nos ensinando, nos dando uma lição, que é necessário colocar a calma em ação. Ela é fundamental. Outro ponto é
Não entre em pânico se Jesus estiver em silêncio. Ai, irmãos, ao que parece, em alguns momentos das nossas vidas, que nós falamos até mesmo que Jesus esqueceu de nós. Às vezes o silêncio de Jesus nos incomoda tanto, nos traz intranquilidade, nos traz inquietação. Mas Ele está dizendo que não é para nós estarmos em pânico. Ele está na direção, Ele está no controle. Ele está trabalhando da maneira, do jeito dEle. Ele só espera que nós tenhamos calma. Ser humano, pela sua natureza, tudo tem que ser nas pressas. Tudo tem que ser para ontem e não para hoje. Ainda não acostumamos a entender que nós precisamos esperar. E a Bíblia já nos diz: deleita-te também do Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Espera no Deus da tua salvação. Vai chegar a resposta, vai chegar o momento exato. Nisso Deus está trabalhando algumas situações pormenores que você não está entendendo, não está enxergando no momento, porque você já quer a solução, você já quer a resposta já do problema, porque você não aguenta mais. Não entre em pânico quando Jesus está em silêncio. Até no silêncio Ele está trabalhando. Jesus não inclinou a sua cabeça ali naquele barco, simplesmente para deixar aqueles discípulos desamparados. Às vezes nós precisamos compreender e entender a forma que Deus quer trabalhar em nossas vidas, em algumas situações de nossas vidas. Eu tenho certeza que não é para o mal. É para aperfeiçoar muitas das vezes o nosso caráter. Às vezes é para fazer que a gente pare um pouco, pense e analise em que direção você está seguindo. A de Jesus, a que o mundo está te mostrando. Isso que nós temos que entender. O irmão foi muito feliz quando ele citou o versículo de Isaías 41:10. A Bíblia diz, se não estou errado, de acordo com os estudiosos, ele disse que a palavra não temas, em toda a Bíblia, ela tem um para cada dia do ano. Porque é uma palavra forte, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de um mestre que ele está sempre dizendo para mim e para você: não temas porque eu sou contigo, e não te assombres porque eu sou o teu Deus. É isso que Deus fala aos nossos corações, que muitas das vezes quando nós nos sentimos, muitas das vezes, achando que Ele está em silêncio, Ele está nos dizendo: olha, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, é eu que te ajudo, é eu que estou fazendo algo em teu favor. Pare, ouça, clame a mim, fala como o profeta Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Às vezes os problemas vêm para, às vezes, dar uma arrumada na nossa vida, que muitas das vezes ela está fora do contexto de Deus. Às vezes é necessário Ele nos levar para o meio do mar, para que a gente passe por uma tempestade. Em outras palavras, acordar para a realidade, como servos de Deus Altíssimo. A quarta, aprenda a olhar para trás. Depois de todo o processo,
depois de tudo aquilo que Jesus permitiu que os seus discípulos passassem. Jesus queria ver a ação deles. Jesus queria ver o comportamento deles, a atitude deles. Jesus esperava que eles colocassem aquilo que agradava aos olhos dele. Jesus queria também que eles fizessem algo para que eles se alegrassem. Deus vê aquilo que nós fazemos e alegra o seu coração. Aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele determina para nós. Será que Jesus não tinha feito grandes coisas na vida dos seus discípulos? Não operou vários milagres? Não fez tantas coisas para eles? Às vezes nós esquecemos e achamos que o problema que estamos passando, ele é maior do que os demais que já ficou para trás. Faça um exame de consciência nesse momento. Da onde tu veio, a idade que tu tens, por tudo que você já passou. Você acha que o agora que você está passando é muito maior do que já passou lá atrás? Primeiro ponto. Lembra quando tu nem servia a Jesus? Quando você não andava com Jesus? Quando você não obedecia ao Mestre? Mas agora você tem que olhar de uma forma diferente. Mas aqueles homens, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo sabendo que Jesus a certo momento não se agradou da atitude deles, porque eles teriam que praticar algo que move o coração de Deus, que é a fé. Aqueles homens, ao chegar do outro lado da margem, aqueles homens olharam para trás. E a palavra do Senhor diz no mesmo capítulo: os homens se maravilharam. Eu fico maravilhado quando eu olho por tudo o que passei, por todas as dificuldades, por todas as adversidades, por todas as tempestades da vida. E de tempestades eu entendo, tanto no sentido figurado como espiritual. Passar por uma tempestade em alto mar não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas eu me fico maravilhado quando o que o Senhor fez na minha vida. Eu só tenho motivo de agradecer a Deus por tudo. Amados, nós sabemos que nós temos que manter a calma em todas as circunstâncias. Eu sei que muitas das vezes é pedir demais, mas não. O Mestre espera que venhamos manter a calma. Saber que a calma é a melhor forma de resolver todos os nossos problemas, porque Ele tem nos ensinado. Diante de tudo isso, nós sabemos que o poder de Deus, o poder que há no nome de Jesus, Ele é capaz de fazer grandes coisas, até mesmo acalmar o mar bravio. Que nessa noite possamos entender que precisamos ter calma em tempos difíceis, em tempos de tempestades, em tempos que muitas das vezes achamos que vamos submergir. Amém? Eu quero finalizar dizendo, concluindo: o poder de Cristo acalma os ventos bravios, a voz de Jesus traz bonança para nossas vidas. Amém? Eu agradeço a Deus e a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.